O júri, na verdade, não é. A gente não atua apenas no tribunal do júri, nós atuamos que o tribunal do júri é apenas para os crimes dolosos contra a vida, né? Então, é o crime de homicídio via de regra, né? E nós atuamos bastante em outros tipos de crimes, como no tráfico de drogas, roubo, furto, estelionato, violência doméstica, né? Violência contra a mulher. Então, assim, a gente sempre busca, como eu disse, eu, como já fui delegada, desde o início da fase de investigação, a gente já sabe o que vai ser produzido, o tipo de elementos de prova, porque na fase pré-processual a gente não produz prova, a gente produz elementos de prova aptos a formar o convencimento do Ministério Público pelo oferecimento ou não da ação penal. Após esse filtro, né, o Ministério Público oferece a ação penal e teremos ali a fase de produção de provas perante o juiz. E nessa fase de produção de provas perante o juiz, caso não sejam confirmados os elementos que subsidiaram na investigação o oferecimento da ação penal, pode-se pedir a absolvição ou a condenação, né? Então, assim, existem duas fases, né, praticamente, a fase pré-processual, né, e a fase processual, né? Que daí, na fase processual, também tem advogado que realiza a defesa, né, dos réus, né? E o Ministério Público que sustenta a acusação. É quanta coisa, né? Você ia falar bastante coisa, por isso sim. que talvez seja um pouco demorado mesmo. Né? E até ia perguntar para a doutora Duni, por exemplo, para deixar até mais, né, prático para a nossa audiência e para a gente também, um exemplo assim, de uma prova, por exemplo, que poderia ser anulada porque alguma falha no processo, alguma coisa que o próprio Ministério Público avalia nessa questão, para não contaminar, digamos assim, um processo em andamento. Por exemplo, uma testemunha que disse algo na fase de investigação e não repete o que ela disse na fase de investigação na fase processual perante o juiz. Então, essa testemunha, o que ela disse na fase policial não foi repetida, não foi... Quando a prova foi judicializada perante o juiz, ela não manteve a mesma versão. Nesse caso, então, a palavra dela pode ser contestada, né? Não teria validade apenas a palavra dela dita na fase pré-processual, na fase policial, né? Então, seria uma hipótese em que o Ministério Público pediria a absolvição, porque na prova judicializada perante o juiz não foi confirmado o que foi dito lá na fase policial, teve, né? uma contradição ali. Isso. E aí esse é o momento que muitas vezes o Ministério Público tem um embate ali com o advogado, seja de defesa, né, ou de acusação. Vai acontecer esse debate lá eu não lembro agora se, de fato, o Ministério Público ele debate com os advogados ou não? Depende. No processo que não vai a júri, dificilmente ocorre esse embate, né? No processo que vai a júri que existe esse discurso, os debates, a hora dos debates, né? Em que se afirma as provas produzidas, se busca comprovar para os jurados, né? Que são 7 pessoas da população que vêm a fazer o julgamento do caso, que há esse debate maior, né? No júri, né? Não nos processos que não vão a júri, é mais difícil acontecer isso, né? E o Tribunal do Júri é um negócio sensacional também, né? Você já teve a oportunidade de participar no Tribunal do Júri? Ainda não. É muito interessante, assim. Na primeira vez que eu participei, a gente fica tenso na hora, né? Porque tem todo um ritual, tem todo um processo. Os advogados assim, são extremamente habilidosos ali para defender aquele caso ou para trazer. Então, é uma oportunidade, assim, muito interessante para quem não participou, né? Esse dia a dia. De conhecer como é que funciona o sistema de justiça criminal, né? E assim... Esses embates, muitas vezes, eles são bem acalorados, né? Sim. Ainda a doutora sente aquele calorzinho no coração antes de começar, assim? Claro, né? É, na verdade, um caso concreto que está posto nas nossas mãos, né? Ali para se buscar uma justiça, né? E a gente sempre fica, né? Apesar de a gente já ter bastante bagagem, né? De tempo aí, de profissão, né? A gente sempre fica, né? Com bastante adrenalina, né? Naquele momento, para vivenciar aquele momento, né? E o Tribunal do Júri também, a gente podia comentar um pouquinho como é que é formado o Tribunal do Júri. Muitas pessoas elas são convocadas ou elas devem se inscrever para participar do Tribunal do Júri, quando elas são juradas? Dá para ser das duas formas. A vara criminal que atua nessa parte do júri, ela busca, né, por meios até da lista de eleitores, né, pessoas habilitadas que não tenham antecedentes criminais, né, para vir fazer a lista dos jurados, como também o próprio cidadão pode buscar se inscrever, né, para se interessa e acha legal, né,
pode se pedir para se inscrever para ser jurado. Aí dessa lista é feita uma lista anual, né, dos jurados, né, todo ano é feito o sorteio desses jurados, né, e cada mês é feito um sorteio para as sessões do mês do Tribunal do Júri, né. Daí dessas sessões do mês do Tribunal do Júri, dentre esses jurados selecionados, serão ainda sorteados 7 para participar daquela sessão em específico, né? Então, assim, é feito uma lista anual. Dessa lista anual são sorteados tudo por sistema eletrônico. As pessoas que irão compor, né, o conselho de sentença daquele mês inteiro dos processos julgados, pelo menos aqui em Guarapuava. E dessas pessoas sorteadas, ainda no dia do julgamento, são sorteadas 7, né, para compor o conselho de sentença. Então, de modo geral, a gente pode dizer que as pessoas que participam do júri lá são pessoas assim que tem que se orgulhar, porque são pessoas idôneas, né? Sim, na verdade eu sempre digo, quando atuo no Tribunal do Júri, que é uma forma de você exercer a sua cidadania, porque da mesma forma que você vota nos candidatos, no Poder Legislativo, do Poder Executivo, no Poder Judiciário, a forma de exercer a democracia é por meio da participação do povo no Tribunal do Júri, porque é a forma de você participar do Poder Judiciário, né? O cidadão que está ali, da mesma forma que ele vota nos candidatos do Poder Legislativo e Executivo, ali ele está representando o Poder Judiciário ao ser um jurado, né, de um caso concreto. Eu não lembro, eu vou fazer algumas perguntas assim que pode parecer bem, né, enfim... Mas acho que nos Estados Unidos você pode ir lá escolher para anular, né, alguns jurados. Aqui no Brasil é parecido também? Sim, aqui no Brasil tem essa possibilidade, que são as 3 recusas imotivadas, né? Então, a partir do momento em que os jurados são selecionados, são sorteados, tanto a defesa quanto o Ministério Público têm a possibilidade de recusar sem motivo algum três jurados sorteados, né? Então, você não precisa ter uma justificativa concreta, né? Você, assim, acha que não vai ser adequado para aquele caso, não vai ser favorável para a sua tese, você pode recusar, né, aquela pessoa, né? Sim, que vamos pensar assim, se tem um júri que tem uma mulher e o caso é de feminicídio, né, não faz sentido para aquela pessoa chamar uma mulher, né, permanecer uma mulher no júri para... Devido à identidade que ela tem com a vítima, né? Também... A gente enfrenta casos assim, com certeza, né? Avaliar ali aquela situação, se a pessoa poderia favorecer ou não a defesa da tese dos advogados. Sim, a defesa da tese. Então, assim, existem essas recusas imotivadas, mas também existem as recusas motivadas, que é quando há grau de parentesco, quando a pessoa tem um grau de parentesco ou tenha conhecimento, próximo da vítima ou do acusado, né? Isso comprovadamente, mas imotivadamente pode-se recusar 3 pessoas, né? Numa sessão do Tribunal do Júri. É muito interessante isso aí. Eu faz muito tempo que eu participei. Eu acho que quando tiver uma... Você participou como jurado? Não. Eu participei assistindo. Ah, tá. Não é só... Como jurado, nunca participei, não. Mas só o fato de estar lá e ter bem essa emocionante. experiência deve ser bem diferente. E é uma responsabilidade, assim, também para o próprio júri, né? Porque no final das contas, o júri vai fazer a votação, né? São 7? São 7. E aí a maioria... que decide, né? Mas a votação... Decide em partes, né? Porque daí no final ainda o juiz que precisa fazer... Dá a sentença, né? Então o jurado decide se condena ou absolve em relação às qualificadoras do crime de homicídio, né? E quem dá a pena, no caso, a sentença, a pena que será aplicada é o juiz togado, no caso, né? Aí como é que fala, a quantidade de anos ali que, né? A quantidade de pena, né? Dosagem, a dosimetria da pena. Dosimetria, essa palavra. Dosimetria da pena. E o jurídico, ele tem isso, né? Tem essa formalidade na fala, né? Nomenclatura, né? Eu tô procurando as palavras aqui, porque, assim, quando a gente conversa com uma pessoa como a doutora, a gente procura as palavras para falar. E, assim, você vê que, às vezes, ele vai contaminando a pessoa, daqui a pouco, né, já tá no juris de case, assim, que eles comentam, às vezes.